Agora para o noticiário internacional, a Índia encerrou a maior eleição geral do mundo. O processo de votação durou mais de 40 dias, foi marcado por uma forte onda de calor. Você confere essa e outras notícias no Giro Internacional. A eleição na Índia foi escalonada. Começou no dia 19 de abril e foi dividida por regiões, ao longo de 7 semanas. Isso para permitir que quase 1 bilhão de eleitores, mais de 10% da população mundial, conseguissem votar. O atual primeiro-ministro, Narendra Modi, é o favorito. Se ele vencer, vai para o 3º mandato consecutivo. A contagem de votos começará no dia 4 de junho e o vencedor deve ser anunciado no dia seguinte. Na África do Sul, o Partido do Congresso Nacional Africano, o ANC, que governa o país, teve o pior resultado da história nas eleições realizadas nesta semana. O aumento do desemprego, da desigualdade e a falta de energia reduziu o apoio dos sul-africanos ao ANC para 40%, bem abaixo dos 57,5% que ele obteve na eleição parlamentar anterior, de 2019. Agora, o ANC será forçado a formar uma coligação. O resultado pôs fim pública, o Congresso, além de governadores e prefeitos. Pois é, agora... A troca de ataques entre Israel e o grupo militante, o Hezbollah, que apoia o Hamas na guerra em Gaza, se intensificou nos últimos dias. Confira no nosso Giro Internacional. No domingo, 2 irmãos morreram na vila de Ula, no sul do Líbano, quando a casa deles foi atingida. 90 mil civis já foram evacuados do sul do país, cerca de 1/3 deles crianças, segundo a ONU. Do lado israelense, drones do Hezbollah foram interceptados e um atingiu a cidade de Naharia, a 7 quilômetros da fronteira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que um plano para encerrar a guerra em Gaza foi aprovado no mais alto nível do governo. A proposta inclui destruir o Hamas e recuperar os reféns. Netanyahu afirmou que a medida não é fruto da pressão que vem sofrendo. A declaração ocorre depois que a mídia israelense informou que Netanyahu teria aceitado iniciar um plano de paz promovido pelos Estados Unidos antes que os termos estejam totalmente acordados com o Hamas. O exército israelense confirmou a morte de mais 4 reféns que eram mantidos em Gaza. Na Índia, a contagem dos votos da maior eleição do mundo começa nesta terça-feira e os locais de apuração estão sob forte vigilância. A Comissão Eleitoral do país informou que um recorde de 642 milhões de eleitores votaram nas eleições gerais, que começaram em 19 de abril e terminaram no último sábado. Sobre as preocupações que a oposição levantou a respeito da apuração, a comissão disse que o processo existe há décadas e é muito robusto. A China conseguiu pousar na Lua nesse domingo a espaçonave não tripulada Chang'e 6. A administração espacial do país divulgou a filmagem feita durante a aproximação da superfície lunar. Ela tem a missão inédita de coletar 2 quilos de solo e rochas do lado da Lua, que não é visível da Terra, e depois decolar, trazendo de volta o material. O México elegeu pela primeira vez uma mulher para a presidência da República. Claudia Sheinbaum conquistou uma vitória esmagadora, herdando o projeto do seu mentor e líder, Andrés Manuel López Obrador. Os mexicanos acordaram com a confirmação do favoritismo de Claudia Sheinbaum. A vitória foi confirmada na noite desse domingo. Uma contagem preliminar do Instituto Nacional Eleitoral do México apontou que Sheinbaum obteve entre 58% e 60% dos votos, a maior vitória da história do país. E o partido dela, o Morena, do atual presidente Manuel López Obrador, também deve conquistar maioria esmagadora no Congresso. Agradeço também porque pela primeira vez em 200 anos da República, me tornarei a primeira mulher presidenta do México. Não chego sozinha, chegamos todas. Nossas heroínas que criaram a nação, nossas ancestrais, nossas mães, nossas filhas e nossas netas.
Cláudia Sheinbaum tem 61 anos, é formada em Física, tem mestrado em Engenharia de Energia e doutorado em Engenharia Ambiental. Fez parte do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. O ativismo começou cedo, ainda na universidade, na década de 1980. A carreira na política começou em 2000, ao ingressar na equipe de López Obrador. Foi eleita para comandar a maior região da Cidade do México em 2015 e se tornou a primeira prefeita mulher da capital mexicana em 2018. Sheinbaum prometeu expandir os programas de bem-estar social do atual governo, manter a austeridade do país, dar autonomia ao Banco do México e promover investimentos privados. A vitória dela é um grande passo para o México, um país conhecido pela cultura machista e lar da segunda maior população católica romana do mundo, que por anos promoveu valores e papéis mais tradicionais para as mulheres. O chefe das Forças de Defesa de Israel afirmou que o país está pronto para uma guerra no Líbano e que a decisão sobre isso terá de ser tomada em breve. Você confere agora esse e outros destaques no Giro Internacional. Drones lançados pelo Hezbollah do Líbano têm provocado grandes incêndios florestais no norte de Israel, atingindo áreas residenciais. 17 pessoas precisaram de atendimento médico. O Hezbollah disse hoje que não procura ampliar o conflito com Israel, mas que está pronto para travar qualquer guerra que lhe seja imposta. Enquanto o mundo aguarda o posicionamento de Israel e do Hamas sobre a proposta de cessar fogo dos Estados Unidos, os bombardeios em Gaza continuam. Um dos ataques israelenses atingiu um carro da polícia do Hamas, matando os ocupantes e civis ao redor, informou o Ministério da Saúde do enclave. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi declarou vitória nas eleições parlamentares. Diante da apuração parcial dos votos, a coalizão liderada por ele alcançou o apoio necessário para formar um governo, mas obteve desempenho bem abaixo do esperado. No terceiro mandato de 5 anos, Modi vai enfrentar uma oposição fortalecida. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou novas restrições a solicitantes de asilo pegos cruzando a fronteira com o México. Eles poderão ser deportados sem que os seus pedidos sejam analisados, toda vez que a média diária de prisões ultrapassar 2.500 ao longo de uma semana. Em abril, o último dado disponível, a média de detenções na fronteira foi de 4.300 por dia. A China informou que a sua sonda espacial decolou da Lua, iniciando a jornada de volta à Terra. A decolagem bem-sucedida deixa o país mais perto de se tornar o primeiro a trazer amostras do lado oculto da Lua. O retorno está sendo acompanhado por cientistas de todo o mundo que esperam que o solo coletado possa ajudar a entender as origens do Sistema Solar. E nesse Dia Internacional do Meio Ambiente, 2 autoridades globais de clima divulgaram novos dados alarmantes sobre o aquecimento global. No Panamá, uma comunidade tradicional começou a ser retirada da pequena ilha em que vivem por causa do aumento do nível do oceano. Confira esses e outros destaques no nosso Giro Internacional. Cerca de 300 famílias, 1.351 pessoas do grupo indígena Guna começaram seu êxodo da pequena ilha de Garde Sugdub na última segunda-feira. Eles estão sendo realocados para novas casas construídas em uma área de floresta no continente e terão que se adaptar a um novo estilo de vida. A ONU calcula que na América Latina, 41 milhões de pessoas, 6% da população, vivam no nível do mar. A Organização Meteorológica Mundial e o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia informaram que o mês passado foi o maio mais quente já registrado. Com isso, a Terra teve os 12 meses de mais altas temperaturas desde o início das medições em 1940. Até maio, a média dos termômetros foi 1,63 graus Celsius, acima da média pré-industrial. E é altamente provável que um dos próximos 5 anos supere 2023 como o ano mais quente da história da humanidade. Em um evento pelo Dia Internacional do Meio Ambiente, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou para que empresas do segmento de combustíveis fósseis sejam proibidas de fazer propagandas, assim como ocorre com as indústrias de álcool e tabaco em muitos países.
Autoridades da Papua Nova Guiné suspenderam as buscas pelos corpos das vítimas do enorme deslizamento ocorrido no dia 24 de maio, alegando o alto risco de novas movimentações do solo. Acredita-se que cerca de 2.000 pessoas possam ter sido soterradas por toneladas de terra e pedras na província remota de Enga. O acesso à área foi completamente bloqueado, frustrando os sobreviventes que procuravam por entes queridos. Apenas uma dúzia de corpos tinha sido recuperada. Em Gaza, o exército israelense entrou no centro da região e cercou inclusive um bairro de brasileiros. Você confere na reportagem da Telesur, canal latino-americano e caribenho. Por volta das 7 da noite de ontem, os militares israelenses começaram a adentrar a região central de Gaza. Estamos falando de uma área que é supostamente uma das zonas humanitárias que abrigam mais de 1 milhão de palestinos e estão sendo atacadas neste momento e desde ontem. Há relatos de que esses tanques militares teriam cercado os bairros de brasileiros e de sauditas em Rafah. Os ataques com tanques de guerra foram acompanhados de bombardeios aéreos. O objetivo é destruir toda a estrutura interna, incluindo zonas agrícolas e áreas residenciais. Mais de 76 palestinos foram mortos. Outros 300 feridos foram encaminhados ao Hospital Al-Aqsa, o único ativo na faixa de Gaza neste momento, já que todos os outros fecharam por falta de combustível e insumos médicos. Mesmo este hospital, porém, tem poucos recursos. O diretor do hospital disse que estão tratando com mais urgência aqueles feridos graves e que não há lugar para receber todos que precisam de ajuda médica. O Al-Aqsa recebe por dia cerca de 800 a 1.000 pessoas. Antes da guerra, recebia entre 150 e 300 pessoas por dia. A Agência da ONU para a Infância, a Unicef, informou que 1 em cada 4 crianças com menos de 5 anos em todo o mundo sofre grave pobreza alimentar. Um estudo feito em quase 100 países em diferentes faixas de renda observou se crianças consumiam alimentos de pelo menos 5 dos 8 grupos recomendados, como leite materno, cereais, legumes, frutas, vegetais, carne ou peixe, ovos e laticínios. O Unicef constatou que cerca de 181 milhões de crianças menores de 5 anos comem apenas 2 desses grupos de alimentos por dia, tornando-as até 50% mais propensas a sofrer de uma forma de desnutrição que ameaça a vida. Em algumas regiões, a situação é ainda mais alarmante. Na Somália, a pobreza alimentar grave atinge 63% das crianças de até 5 anos. Na faixa de Gaza, 9 em cada 10 crianças. Em todo o mundo, a baixa renda das famílias é uma das principais causas do problema. Mas 54% das crianças em pobreza alimentar pertencem a lares mais ricos, nos quais hábitos alimentares inadequados acabam privando os pequenos dos nutrientes necessários a um bom desenvolvimento. Pois é, você falou aí da faixa de Gaza. E por falar nesse assunto, o exército de Israel voltou a atacar uma escola da Agência de Refugiados das Nações Unidas em Gaza. Mais de 30 pessoas morreram. Veja na reportagem da Telesur, canal latino-americano e caribenho. Estou neste momento no acampamento de refugiados de Al-Nuseirat, no centro da faixa de Gaza, especificamente no colégio que foi bombardeado pelo exército israelense com 3 mísseis, causando a morte de mais de 30 palestinos. Este colégio já havia sido bombardeado antes, há cerca de um mês. O ataque causou a morte de 10 pessoas. Podemos ver aqui atrás a destruição causada pelo bombardeio. Um ataque direto e feito de maneira deliberada. Lembramos que este local pertence à Agência de Refugiados das Nações Unidas e, por isso, supostamente, deveria ser um local seguro, sobretudo porque se encontra em uma zona humanitária. Mas, como podemos ver, não há lugar seguro para onde ir. Neste momento, os palestinos não sabem o que fazer. Temem ficar aqui e o local voltar a ser bombardeado. Eles temem por suas vidas.
Ainda sobre esse assunto, a Espanha se juntou à África do Sul no processo da Corte Internacional de Justiça em que Israel é acusado de cometer genocídio em Gaza. No Sudão, moradores de uma comunidade denunciam um massacre de mais de 100 pessoas em ataques do grupo paramilitar que tenta tomar o poder do país. Confira esse e outros destaques agora. O ataque teria ocorrido em uma vila do estado sudanês de Gezira, ao sul da capital Khartoum. Vídeos postados por moradores mostram dezenas de corpos enrolados em tecido para serem sepultados. A responsabilidade está sendo atribuída às Forças de Apoio Rápido, grupo paramilitar que está em guerra com o exército do Sudão pelo controle do país. Algumas agências de notícias falam em mais de 150 mortos e centenas de feridos. Em uma declaração conjunta, 14 países, incluindo o Brasil, pediram ao Hamas que aceite a proposta de cessar-fogo permanente apresentada na semana passada pelos Estados Unidos. O texto pede que, neste momento decisivo, os líderes de Israel e do Hamas façam todos os compromissos finais necessários para fechar o acordo. Também assinam países como Alemanha, Argentina, Estados Unidos, França e Reino Unido. Uma semana depois de reconhecer o Estado palestino, a Espanha informou ter solicitado à Corte Internacional de Justiça de Haia participação no caso em que a África do Sul acusa Israel de cometer genocídio em Gaza. O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Álvarez, disse que o país quer apoiar o tribunal como a máxima entidade jurídica da ONU. Outros países também informaram desejar participar. Na sede da ONU em Genebra, na Suíça, durante uma sessão especial sobre a Palestina, dezenas de pessoas deixaram a sala em protesto durante a participação de um dos enviados de Israel. A reunião fazia parte de uma conferência da Organização Internacional do Trabalho, para a qual foram convidadas autoridades israelenses e representantes dos trabalhadores do país. Os holandeses foram os primeiros a irem às urnas hoje na abertura das eleições para o Parlamento Europeu. 373 milhões de eleitores dos 27 Estados-membros da União Europeia estão aptos a votar até domingo para escolher 720 representantes. Pesquisas indicam que partidos de direita e extrema-direita devem sair fortalecidos. No dia 6 de junho de 1944, há exatos 80 anos, soldados aliados invadiram uma região francesa dominada pelas tropas alemãs e pegaram os nazistas de surpresa. A operação é considerada uma das mais bem-sucedidas da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a data foi celebrada por líderes mundiais e pela população europeia. Eu estava na embarcação que levava soldados a Onslow Beach. Os projéteis passavam por cima de nossas cabeças. E à noite, parecia que o inferno estava se soltando. Esse depoimento foi lido por um soldado inglês de 18 anos, mas narra as memórias de outro soldado, um sobrevivente do dia D há 80 anos, quando 150 mil soldados das tropas aliadas desembarcaram em praias na região francesa da Normandia para enfrentar o exército alemão. A descrição foi contada na presença de outros sobreviventes daquele dia em uma celebração para relembrar a data histórica. Além dos veteranos de guerra, estiveram na cerimônia na França os presidentes da França, Emmanuel Macron, e dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Os três países, junto com a União Soviética, formavam as tropas aliadas. Outros líderes mundiais, incluindo o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também estavam presentes. Macron, Biden e Sunak celebraram os soldados veteranos, a quem chamaram de heróis, e destacaram a importância da data. O dia D, ou Operação Netuno, é considerado um ponto de virada na Segunda Guerra Mundial e crucial para a vitória dos aliados no ano seguinte, em 1945. Hora dos nossos destaques do noticiário internacional. A gente começa falando da guerra entre o Hamas e Israel, que hoje completa 8 meses. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, incluiu o exército de Israel, o Hamas e a Jihad Islâmica em uma lista global de infratores que cometem violações contra crianças em conflitos.
O enviado de Israel à ONU, Gilad Erdan, divulgou uma gravação do momento em que foi informado pela chefe de gabinete de Antônio Guterres. Na ligação, ele classifica a decisão de vergonhosa, afirma que o exército de Israel é o mais moral do mundo e que a medida é uma recompensa aos terroristas do Hamas. O relatório sobre crianças e conflitos armados cobre 6 violações, como assassinato, mutilação, negativa de socorro e ataque a escolas e hospitais. O Hamas afirma que 15.500 crianças foram mortas em Gaza. A ONU conseguiu confirmar quase 8.000 dessas mortes. Em Israel, 38 crianças morreram no ataque de 7 de outubro e 42 foram sequestradas pelo Hamas. A Organização Internacional do Trabalho informou que o desemprego na faixa de Gaza alcançou 79,1%. Na Cisjordânia, o índice é de quase 32%. Tanques e aviões de guerra israelenses bombardearam as áreas central e sul de Gaza durante a noite, matando pelo menos 23 palestinos. As negociações para um cessar-fogo estão estagnadas, com cada lado culpando o outro pela falta de progresso. No Iêmen, os Houthis informaram que os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram 6 ataques aéreos no país. O grupo controla as áreas mais populosas do Iêmen e tem atacado navios comerciais no Mar Vermelho desde novembro, em solidariedade aos palestinos na guerra em Gaza. Na capital Sanaa, milhares participaram do protesto que vem ocorrendo há meses às sextas-feiras pelo mesmo motivo. Na Coreia do Sul, trabalhadores da gigante de tecnologia Samsung, a maior empresa do país, fizeram um dia de paralisação, a primeira da história da companhia. A organização é de um sindicato com 28 mil membros, 1/5 da força de trabalho da empresa. A entidade não informou quantos aderiram. A empresa vai dar reajuste de 5,1% este ano, mas os trabalhadores pedem aumento no bônus e mais um dia de licença anual. A Samsung informou que está engajada nas negociações. E no noticiário internacional, forças israelenses resgataram hoje 4 reféns na região central de Gaza. Eles foram encaminhados para um hospital, mas estavam em boas condições de saúde. Os 4 reféns, 3 homens e uma mulher, haviam sido sequestrados no Festival de Música Nova, no sul de Israel, em 7 de outubro do ano passado. Eles foram identificados como Almog Meir Jan, de 22 anos, Andrei Kozlov, de 27 anos, Shlomi Ziv, de 41, e Noah Argamani, de 26 anos. Ela apareceu neste vídeo sendo separada do namorado e levada em uma moto. Eles foram transportados para Israel em helicópteros. Na chegada, o alívio pelo fim do cativeiro era visível entre os libertados e a população, que aguardava diante do hospital para onde foram encaminhados próximo a Tel Aviv. Os médicos informaram que o estado de saúde deles é bom. Emoção também nos reencontros com familiares após 8 meses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrou com os resgatados e as famílias. Disse que o dia foi emocionante, que o Hamas está cometendo crimes de guerra e que Israel está determinado a trazer de volta todos os reféns. As famílias dos sequestrados seguem pressionando Netanyahu. Hoje, uma nova manifestação em Tel Aviv reuniu milhares exigindo que um acordo de cessar-fogo seja fechado. 116 sequestrados permanecem em Gaza. Desses, acredita-se que pelo menos 41 estejam mortos. Os 4 reféns resgatados neste sábado estavam em Al-Nuzeira, na região central de Gaza, alvo de uma grande operação militar de Israel que deixou um rastro de destruição. O Hamas informou que pelo menos 210 palestinos morreram e cerca de 400 ficaram feridos. O grupo também informou que reféns foram mortos por fogo israelense na operação.